Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula de história vai ser sobre a crise do socialismo na Europa. Antes de entrarmos propriamente no processo de decadência do socialismo, nós temos que entender o principal pivô, de todos os conflitos ali na Europa, que foi a Alemanha. Lembrando que a Alemanha ela passou durante toda a Guerra Fria, esse período de disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, ela ficou dividida. Após a Segunda Guerra Mundial, da qual ela saiu perdedora, ela ficou dividida em 4 zonas de influência entre os países vencedores da Segunda Guerra. Então, nós tivemos ali uma região dominada pela Inglaterra, outra região dominada pela França, outra pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética, que foram os países vencedores ali da Segunda Guerra Mundial. Visto que em regiões ficou essas 4, mas ideologicamente ela ficou dividida em 2, tanto ideologicamente quanto fisicamente. Por quê? Metade dela, do lado ocidental, era o lado capitalista e do lado oriental era o lado socialista. E a sua própria capital, a capital Berlim, ficou então também dividida com um muro, pelo Muro de Berlim, chamado Muro de Berlim, entre essas duas regiões, essas duas zonas de influência. De um lado, o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. Daí, então, temos a divisão da Alemanha, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Somente em 1989, com a crise do socialismo na União Soviética e todos os problemas que nós já comentamos um pouquinho anteriormente, ocorreu então tanto a decadência do socialismo como a abertura da fronteira deste muro. Então, as autoridades da Alemanha Oriental começaram a permitir a saída das pessoas do lado oriental para o lado ocidental, visto que o socialismo estava em decadência e o lado ocidental, que era o lado capitalista, estava mais bem desenvolvido. No ano seguinte, então, se concretiza de fato essa abertura, quebrando-se o muro, ou seja, a queda do Muro de Berlim, que por sua vez representa o fim da Guerra Fria. Bom, agora vamos compreender então o processo de decadência da União Soviética ocorrido no leste europeu, que eram as nações, os países que faziam parte deste bloco soviético. Iniciemos então com a Tchecoslováquia e a Hungria, que foram as primeiras nações a representar resistência dentro desse processo de decadência do socialismo no leste europeu. A Tchecoslováquia se manifestou de forma pacífica através da Primavera de Praga, liderada por Alexander Dubček, que iniciou esse processo de aversão aos domínios de Moscou. Apesar da resistência ter sido pacífica, chegou ali no finalzinho da década de 1989, iniciou-se então o processo separatista. Essa separação acabou promovendo também a divisão territorial da Tchecoslováquia em 2 nações diferentes. Uma foi a República Tcheca e a outra foi a Eslováquia. A Romênia, por sua vez, foi um país que pertencia à União Soviética e passou um longo período de governo autoritário com apoio soviético. A Romênia ela era governada por Nicolae Ceausescu e que implantou dentro do país uma ditadura bem aos moldes de Stalin, quando Stalin assumiu o controle da Rússia lá após a Revolução Russa. Mas as manifestações populares contrárias a esse governo autoritário começou a se intensificar na década de 80 e em 1989, no mesmo ano em que acontece a reabertura ali da Alemanha, acontece também outros movimentos nos outros países, concomitantemente na Romênia também acontecem manifestações populares e por fim eles conquistam o direito das eleições livres e a possibilidade de escolher o seu próprio líder. A Hungria também era um país que estava sob controle da União Soviética e era governada por János Kadar, bem aliado às ideias socialistas e aliados aos soviéticos de forma extremista. E a partir de 1989, o país começa então a buscar liberdade, tanto econômica quanto política, e é obviamente que essa busca, essas manifestações não foram pacíficas, muito pelo contrário, muitos húngaros foram mortos pelas tropas soviéticas, mas por fim, em 89, o país passa a adotar medidas econômicas de viés capitalista e instaura politicamente o pluripartidarismo,
que é uma quantidade maior de partidos políticos e a possibilidade, né, de participação política da população. A Bulgária, por sua vez, liderada por Tudor Živkov, resolveu partir também por esse processo de desvínculo, graças ao seu líder, Tudor, que começou a compreender as ações soviéticas como autoritárias demais. Ele renuncia ao poder político e, a partir dessa renúncia, né, no finalzinho da década de 80 também, início da década de 90, começam a surgir mudanças políticas. E essas mudanças só foi se concretizar em 1991, quando o país se desvincula completamente da influência soviética e começa a aplicar dentro da sua nação as eleições livres e democráticas, passando ao povo o direito de escolher os seus líderes. A Polônia, por sua vez, um país alvo de dominação estrangeira desde do início da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas nazistas invadiram, é uma região que passou para o lado socialista durante a Guerra Fria, mas que também começou a se sentir incomodada com a relação de dependência em relação ao governo de Moscou. Então se formou um sindicato que era chamado de Solidariedade, na década de 80, e ele abarcava diversas categorias profissionais, então não era um sindicato especializado em um tipo de trabalho, mas abarcava tanto trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais. Esse sindicato foi ganhando cada vez mais força dentro da Polônia. Ele era liderado por Lech Walesa e tinha tanto impacto em relação à vida dos trabalhadores que até mesmo a Igreja Católica passou a apoiar esse sindicato. Obviamente que Moscou se recusou a reconhecer a legalidade do sindicato Solidariedade e transformou ele, declarou ele como ilegal. Mas essa ilegalidade não impediu que as pessoas continuassem vinculadas ao sindicato e continuassem, mesmo que de forma mais escondida, né, mais camuflada, continuassem se manifestando contrária à dominação de Moscou. Essa repercussão, essa ação de Moscou teve uma repercussão internacional, outras nações foram vendo as atitudes, né, que o governo soviético passou a aplicar sobre a Polônia, prendendo o líder, o Lech Walesa, né, e reprimindo as manifestações que aconteciam e tudo mais. Fato é que isso caiu na imprensa internacional e as ações, inclusive dos Estados Unidos, começou a pressionar para que a Polônia pudesse sair do bloco soviético. E isso se concretizou em 1989 também, por isso que esse ano é um ano bem emblemático. E o Solidariedade ele deixa de ser um sindicato ilegal e passa a ser um partido político. E Lech Walesa, que é solto nesse momento, passa a assumir a presidência da República Polonesa. E por fim, mas não menos importante, o país da Iugoslávia. Durante a Segunda Guerra Mundial, dentro da Iugoslávia surgiu uma organização comunista para expulsar a presença dos nazistas alemães dentro do território da Iugoslávia. Essa organização era denominada como Partisans. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, esse Partisans, né, começou a assumir o controle político do país, aos moldes do modelo socialista. Apesar dessa influência socialista, dentro da Iugoslávia existia uma diversidade étnica muito grande. Por isso que, apesar de ser considerado como a Iugoslávia, no período de Guerra Fria, havia dentro dela uma formação de 6 repúblicas, que era a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, a Macedônia, a Eslovênia e a Croácia, e 2 regiões independentes, que estavam dentro do território iugoslavo, mas que tinham uma certa independência em relação à sua política, que é a Vojvodina e Kosovo. A única coisa que trazia unidade a essa diversidade tão grande dentro da Iugoslávia era a liderança de Tito. Tito era um grande líder, né? Josip Broz Tito, na verdade o nome dele, e ele conseguiu, né, liderar esse processo de expulsão dos nazistas, então trouxe ali uma certa sensação de segurança em relação ao seu poder político. E todas as determinações que partia de Moscou, muitas vezes Tito não acatava.
Então ele era um líder que de fato representava a Iugoslávia e não necessariamente era, digamos, um subalterno da União Soviética. Então, por isso que a Iugoslávia acabava se caracterizando como um país não alinhado às determinações de Moscou. Obviamente que Moscou criou boicotes econômicos, pressões para que Tito abaixasse a cabeça e obedecesse à União Soviética, mas não foi isso que aconteceu. Porém, após a morte de Tito, morte natural, não nada muito catastrófico, as rivalidades internas se acentuaram, né? Então, aquela diversidade étnica que já existia começou a despertar na nação e, consequentemente, houve o esfacelamento da União Soviética e também da Iugoslávia. A União Soviética já não tinha tanto poder sobre a Iugoslávia e, depois da morte de um grande líder, que era o Tito, a Iugoslávia também se divide. Obviamente que foi de forma conflituosa, uma região não queria ceder para outra, mas fato é que por meio de guerras, violências, intervenções externas, inclusive dos Estados Unidos, a Iugoslávia se divide ali em 7 regiões, onde mostra no mapinha, ali está todo colorido, da página 161 do livro de vocês. Bom, pessoal, então pelo que a gente conseguiu compreender, o finalzinho da década de 80 e o início da década de 90 marca então esse processo de esfacelamento da União Soviética. Lembrando que é um processo gradual que vem surgindo com as insatisfações das nações que fazem parte deste bloco e que se vê na necessidade de buscar autonomia econômica e política. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigado a todos e bons estudos!